Fala, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Daniel Lopes e eu já te chamo para se inscrever no meu canal porque aqui a gente conversa sobre concursos públicos e eu falo sempre a respeito daquilo que eu acho que está melhor para aquele momento. Então hoje a gente vai conversar a respeito do concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo, um concurso que eu tenho já trazido no meu canal já há bastante tempo e ele com certeza está muito próximo de sair. E a gente percebe esses sinais aparecendo e hoje eu quero conversar a respeito dos métodos de estudo, qual que é a melhor forma de estar se preparando para esse concurso? Seriam livros? Seriam videoaulas? Seriam questões? Vamos realmente entender qual que é a forma mais eficiente, mais efetiva para você poder alcançar o seu resultado, que é a aprovação no concurso público. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, curte o vídeo, porque isso me ajuda demais na divulgação do meu trabalho, me ajuda a continuar trazendo conteúdos para vocês totalmente gratuito aqui no YouTube, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Quero conversar com vocês, então, primeiramente sobre aquela forma mais clássica que é a videoaula, né? Hoje em dia acaba sendo muito raro a gente ir em um cursinho presencial e assistir aquela aula com aquele professor dando as aulas pra gente. Isso está cada vez mais raro, embora ainda exista, lógico. Então, quando eu falo aqui a respeito de videoaula, pense você também da mesma forma a respeito de aula presencial, porque para mim ambos são muito parecidos, exceto pela questão de quando você faz uma videoaula, você precisa ter um pouco mais de disciplina, né? Você precisa realmente focar ali e estabelecer o seu cronograma. Então existem algumas situações diferentes com relação a isso, mas no geral é muito parecido, né? São aulas expositivas, um professor para ali e começa a te ensinar, ele te diz o que você precisa estudar a respeito de cada matéria. E isso é muito bom no geral. Videoaula no geral é muito bom, né? Tanto é que eu trago videoaulas no meu canal, mas não é porque eu trago videoaulas que eu vou falar bem a respeito de videoaula. Veja bem, eu quero trazer sempre uma visão bem imparcial mesmo aqui no meu canal. Eu não quero simplesmente ficar puxando sardinha para o meu lado, quero realmente te ajudar na preparação para o concurso público. Então vamos lá, videoaula é bom? Sim, mas videoaula é bom principalmente para quem está iniciando nos estudos, porque na videoaula a gente acaba perdendo muito tempo, essa é a realidade. Quando a gente assiste uma videoaula, por exemplo, de 30 minutos, é um conteúdo que normalmente você já teria conseguido estudar em muito menos, às vezes em 15 minutos, às vezes até menos do que isso, menos da metade do tempo. Essa é a verdade com relação às aulas, embora elas sejam muito boas, porque acaba elucidando muitas questões, muitas coisas às vezes ficam obscuras para quem está estudando pela primeira vez um assunto. Então eu recomendo para quem? Principalmente iniciantes e às vezes intermediários, ou então para quem está querendo revisar uma matéria. É também uma boa forma, principalmente com esses métodos de assistir na velocidade 2.0, acaba facilitando a forma de revisão e naquele dia que você está cansado, às vezes você não quer ficar lendo, quer simplesmente algo mais, um pouco mastigado para você. Aí sim, a videoaula ela acaba sendo realmente muito benéfica, tá? Então, não recomendo videoaula, por exemplo, para quem já está muito avançado nos estudos. Estude por outros métodos que eu vou conversar com vocês agora. Um outro método que é super clássico é a resolução de questões. Resolução de questões é super clássico porque é sim, com certeza, uma das melhores formas de se memorizar um conteúdo. E você, por meio da resolução de questões, e eu recomendo muito, por exemplo, o site que concursos para resolução de questões, você acaba memorizando muito mais fácil porque você está colocando à prova aquilo que você já estudou antes. Primeiro, você já estudou aquela matéria, depois você vai e começa a resolver as questões para poder consolidar aquele entendimento. Você verifica aqueles comentários das questões, vendo o que as pessoas responderam e começa a criar uma linha de raciocínio dentro da sua cabeça. Você, quando erra uma questão, é muito mais fácil você perceber aquele erro e não errar mais. E como as questões se repetem muito, as questões realmente são uma forma muito boa de aprender as matérias. Agora, um cuidado, pessoal, para um pouquinho aqui. Existe muita gente que fala a respeito de engenharia reversa, de você resolver questões para você aprender a matéria. Eu não recomendo isso, embora seja sim uma forma boa também, tá? Embora seja uma forma boa, ela nunca é 100% completa. Eu já fiz isso em preparação para concurso para mim, e eu percebi durante a prova que não é o suficiente. Você precisa complementar com outros estudos
principalmente agora o que eu vou falar, que é lei seca. Para direito você precisa ter a lei seca e para outras matérias você precisa ter um livro base. Se você não for assistir as videoaulas, e mesmo que você assista as videoaulas, tenha a lei seca e tenha também os livros, porque isso com certeza vai te ajudar demais. Você precisa estar lendo a matéria para poder consolidar melhor aquela fonte ali de ensinamento. Um cuidado que a gente precisa ter com relação a todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui é que o ideal mesmo é você estar sempre somando as coisas. Some as formas de aprendizado, não fique simplesmente, eu só assisto videoaula, ou então eu só leio o livro, ou então eu só resolvo questões. Não faça isso. Faça aqui um cumulado, né? Você acumule as formas suas de estudo. Quanto mais formas distintas você tiver de estudo, mais você tem uma tendência a memorizar aquele conteúdo. Então tenha a lei seca e vá grifando aquela lei seca, né? Com relação à videoaula, faça sempre um caderno. Você tem que tornar o seu estudo o mais ativo possível. Um dos problemas da videoaula, por exemplo, é porque você fica só absorvendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo, você não faz nada. Como você não faz nada a não ser ouvir, você acaba perdendo muito daquele conteúdo que você só ouviu. Pegue um caderno, vá redigindo aquilo ali, vá escrevendo. Mesma coisa, questões, não fica só resolvendo questões, faça um caderno de questões, caderno de erros. Você vai memorizar muito melhor dessa forma. A mesma coisa lei seca, mesma coisa livro, vai grifando, depois faz um caderno também. Quando você vai somando essas formas de memorização, isso vai te ajudar demais. Primeiro, videoaula, você ativa a sua audição. Depois, quando você escreve ali, você está ativando a sua, primeiro, né, o seu tato ali, porque você está escrevendo, e depois também a sua visão, porque você está vendo ali. Então, vamos tentar ativar ao máximo aqui os nossos sentidos. Outra forma de estudo que, né, acaba sendo uma forma auxiliar de estudo complementar, que é a revisão. Muita gente teria também as questões como complementar, mas como tem muita gente que utiliza como forma primária, eu coloco como forma primária hoje a questão. Mas, para mim, também seria uma forma auxiliar de estudo, tá? Então, nós temos as questões e nós temos a revisão também como uma forma auxiliar. Essa forma complementar, que embora seja complementar, ela é essencial, você precisa de tempo em tempo estar revisando tudo aquilo que você já estudou. Tudo mesmo, gente. Você, desde a primeira página até a última página, tem que passar pelas suas revisões. E esteja sempre mantendo o controle a respeito daquilo que você já revisou e do que você não revisou, para você não perder de vista nada. Revise tudo, desde o iniciozinho até o final. Isso com certeza te ajuda muito. Outra coisa, pessoal, especificamente com relação ao concurso de oficial de promotoria. O que eu mais recomendo? Primeiro, não recomendo livros de direito para matérias de direito, porque o que cai realmente é lei seca. Então, o ideal para você seria ter uma apostila de lei seca, já seria o suficiente, como a própria lei, a apostila que eu ofereço, né? Eu tenho para você poder adquirir um preço super razoável. Eu vou deixar aqui no card e nos comentários também fixado. Então, só uma apostila de lei seca já seria o suficiente. Se você tem dificuldade em direito, significa que você possivelmente é um iniciante ou um intermediário. Eu recomendo assistir algumas videoaulas, pode ser do meu canal, pode ser de um cursinho. Recomendo, por exemplo, o próprio NEAF, que é um bom cursinho. Então, faça isso com relação às matérias de direito. Com relação às outras matérias, por exemplo, português, é possível que você tenha, sim, um livro para poder você estar seguindo, além de um curso básico também com videoaulas. Matemática, raciocínio lógico, essas matérias, é legal fazer muita questão. Aí sim, para mim, as questões acabam tomando um norte, realmente, tomando um potencial muito maior de você estar adquirindo conhecimento, porque realmente matemática é muita resolução de questões, muita repetição realmente. Agora, com relação à revisão, você consegue utilizar vários métodos. Alguns métodos são o próprio caderno que você fez, então quando você assistiu a videoaula, você fez o seu caderno, você revisa aquele caderno que você fez. Agora, livros, apostilas, lei seca, por exemplo, você vai grifando, e à medida que você vai grifando, depois no momento que você for revisar, vai lendo aquilo que você grifou com mais atenção, com mais foco. Quando você for grifar, saiba aquilo que você grifou. Grife apenas o mais importante, aquilo que realmente sintetize todo o conteúdo. Sabe aquelas 5 palavras que sintetizaram todo aquele conteúdo? Tente fazer isso.
Tente pensar que desse artigo, qual que é a palavra mais importante que ela simplesmente faz com que eu lembre tudo a respeito desse artigo. Ou então prazos também. Prazos são extremamente importantes. Você pode utilizar uma outra forma que são os flashcards, que são aqueles papeizinhos. Você coloca ali de um lado a pergunta, do outro lado a resposta. Então, quando você for revisando, você pega aqueles vários papeizinhos, aqueles cartõezinhos, e vai treinando mesmo. Olha a pergunta, olha a resposta. Olha a pergunta, imagina a resposta, aí sim você olha a resposta. Ou faz o caminho reverso, que é olhar a resposta e imaginar qual é a pergunta. Isso é importante com relação a conteúdos que são principalmente de decoreba. Alguns assuntos você precisa simplesmente entender. Se é um assunto de decoreba, faça isso, porque com certeza na hora da prova tem muito mais chance de você se lembrar. Esse conteúdo pode ajudar muito você, caso você esteja iniciando, caso seja intermediário. Acredito que as pessoas que são mais avançadas nos estudos talvez já tenham esse tipo de conhecimento, tá? Mas eu espero que te ajude realmente. Conte comigo na sua preparação. Inscreva-se aqui no meu canal, deixa o joinha e um grande abraço para você.